Vamos lá? Dando continuidade aos autores PEI, para o concurso de Guarulhos, nós temos aí uma famosa, que é a Mabel Paniza. O livro Ensinar Matemática, ok? Infantil e anos iniciais, tá? Então, o livro caiu na bibliografia do infantil, porém, o livro fala tanto dos anos iniciais como a educação infantil, tá? Qual é a proposta? Vejam que na própria capa do livro, aparecem o desenho de dois palhacinhos. 1 mais 1, 2 palhacinhos. Já na capa do livro, ela coloca qual é a proposta dela, né, em forma de desenho. Qual é a proposta da Paniza? Ensinar matemática de forma contextualizada, de forma dinâmica. Aceitar as resoluções dos alunos de diversas formas. Então, por exemplo, ao invés do aluno colocar o número, a grafia do número 1 mais 1, né, em forma de número, se ele fizer o desenho, também é para ser considerado, tá? Então, ao invés de ele fazer 1 mais 1, o número, né, a grafia do número, o gráfico, ele pode, 2 árvores, 2 carrinhos, desenhar, né? 2 bolas, 2 balas, 2 palhaços, ou seja, ele vai chegar à mesma conclusão. Então, é para aceitar que nesta fase os alunos não vão associar número, né? Quando começa, não, mas em forma de desenho, sim. Tá? Então, já começa a proposta dela aí. Vamos ver. Então, este livro aborda a finalidade do ensino e os problemas de aquisição de conhecimentos espaciais e geométricos na área da matemática. Então, assim, é importante porque muitos professores trabalham várias coisas, mas uma das coisas que ela chama a atenção também, que muita gente fala assim, mas eles são muito pequenos para aprender. Conforme a Paniza, eles não são pequenos para aprender, porque é no infantil que tudo começa. Então, eles vão aprender, sim, conhecimentos espaciais, eles vão aprender também a questão geométrica, formas geométricas, mas numa fala voltada para a criança, claro, né? Tem uma fase da criança que você vai mostrar para ela que aquilo é um triângulo. Vai mostrar, nas escolas tem muitos cubos, né? Tem muitos desses materiais. Então, assim, tem uma época que a criança vai identificar só o formato, ok? Que aquilo é um triângulo. Porém, conforme os anos vão passando, ela vai entender mais pra frente que aquele triângulo pode ser um cone, né? Ela pode comparar com, por exemplo, com aquele chapeuzinho de aniversário, tá? Então, conforme a Paniza, para a criança deve ser feita associações para que ela entenda, mas não privá-la de aprender tal assunto porque é muito pequena, desde que você trabalhe conforme a faixa etária e a idade, né, da criança, tudo bem. Esta obra busca criar um meio de comunicação entre pesquisadores e educadores de matemática, integrando conhecimentos teóricos com a prática educacional, por meio da articulação das pesquisas apresentadas com propostas para as aulas. Então, uma das coisas que a Paniza fala, deixa claro que teoria caminha junto com a prática. Não adianta só ter teoria, né? Tem que ter a prática e a prática tem que ser dinâmica. Tem que despertar a curiosidade deles, uma coisa mais lúdica, né? Para ensinar matemática. Porque ali eles começam a gostar do assunto, ok? As propostas surgidas nas salas de aula da cidade de Buenos Aires. Então, a Paniza foi a primeira pesquisa que ela fez, não foi no Brasil, foi em Buenos Aires, porém ela trouxe para o Brasil, ok?
A intenção é pensar o cotidiano escolar dos alunos para observar falhas e lacunas, atitude que instiga, debate, estimula novas maneiras de ver, aprender e ensinar matemática. Então, às vezes, conforme a pesquisa dela, ela fez pesquisa com professores, né? E a forma como a maioria, pela pesquisa, estava dando aula é aquela forma totalmente tradicional. E ela fala que nessa época, né, nessas novas gerações, nós temos que fazer muitas adaptações para poder despertar essa curiosidade dos alunos, ok? Então, vamos lá. Nisso tudo, ela fez a pesquisa e colocou como síntese de saberes necessários. Ou seja, o que é necessário, né, quais os saberes que são necessários ser ensinados aos alunos, ok? Identificar esses diversos aspectos é a etapa inicial para abordar o ensino da matemática que se proponha seriamente a conquista da aquisição do sentido nessa disciplina. É a criança poder gostar da matemática. Não ser somente, está sendo forçada porque é obrigada a dar o conteúdo de matemática. Não, fazê-la para ela sentir prazer de aprender a matemática. Porque assim como o português, ela vai usar a matemática na vida dela lá fora. Então ela tem que entender que ela está aprendendo não só para a sala de aula, né? Mas para o mundo lá fora. Por outro lado, por meio da análise anterior, identificamos diversos saberes necessários para conduzir o ensino que contemple as diversas dimensões do sentido que apresentamos. Então, são 3 saberes necessários conforme a Panizza, tá? Saberes relativos ao edifício matemático, saberes relativos à aprendizagem e saberes didáticos. Vejam. Saberes é um nome estranho, porém, né? Saberes relativos ao edifício, ela vai chamar de edifício, que é a forma como você tem que montar a conta. Tá? Então, ela vai chamar de edifício matemático. Então, quando a criança tem que aprender a montar a conta, contar, medir, calcular, fazer a conta, ela fala que é um edifício, porque número embaixo de número, aquela coisa toda. Porém, você deve aceitar a forma como o aluno faz, igual está lá na capa do livro. Se ele desenhar 2 palhacinhos ao invés de colocar 1 mais 1, está correto também. Vai dar 2 palhacinhos, ele vai desenhar um palhacinho, mais um palhacinho, 2 palhacinhos. Então, ela deu um exemplo lá. Então, o aluno tem que aprender, deve aprender a parte de edifício matemático, que é montar e saber fazer a conta, saber medir, saber calcular, porém de uma forma dinâmica, ok? O item 2, saberes relativos à aprendizagem. O que, dentro da matemática, o que quer dizer relativos à aprendizagem? Que ele tem que interpretar o que o exercício está pedindo na matemática, porque muitas vezes o aluno não consegue fazer a conta, que é o edifício matemático, né? Porque ele não entendeu o que você perguntou. Ou seja, ele tem que aprender a interpretar para saber o que é para ele fazer. Então, conforme a Panizza, ela deu até um exemplo. Vamos supor, o professor trabalha em sala de aula, mais, menos, vezes, dividir, mais, menos. Essas nomenclaturas. E na hora de dar uma atividade, um exercício, uma provinha, seja lá o que for, ele muda a nomenclatura. Então, vamos supor, todos os dias pede mais. Aí, numa atividade, coloca adição. Ele tem que saber que o significado, né? Interpretação. Então, mais é a mesma coisa de adição, é a mesma coisa de acrescentar, somar. Ele tem que saber que tudo isso faz parte da mesma coisa. Menos. Está acostumado menos. Daí você coloca subtração. O que é subtração, professora? Pelo amor de Deus, o que é para fazer? A senhora pediu subtração. Tá.
Menos é a mesma coisa que subtrair, tirar, né? Então, ela fala, às vezes o erro não está no que o aluno não consegue, e sim no que o professor está propondo. Então, precisa interpretar primeiro o que está sendo pedido para depois montar o edifício matemático, ok? Depois do terceiro, são os saberes didáticos. O que são os saberes didáticos? Saber identificar, reconhecer, comparar. Então, por exemplo, vai chegar uma hora que o aluno vai saber essa diferença do mais, do menos. Porque às vezes você pede o mais, ele faz o menos. Você pede o menos, ele faz o mais, né? Então, vai chegar uma hora que, se tudo isso for bem trabalhado, os edifícios matemáticos, a questão da aprendizagem, da interpretação, vai chegar uma hora que ele vai saber diferenciar. Não, aqui a professora está pedindo para somar. Aqui a professora está pedindo para diminuir, para subtrair, e assim por diante. Então, resumindo, conforme Paniza, existem esses 3 saberes necessários para ensinar a matemática. 1. Saberes relativos ao edifício matemático. 2. Saberes relativos à aprendizagem. 3. Saberes didáticos. Tá bom? São esses 3. Que, juntando tudo, se torna uma aprendizagem significativa. Que ele vai saber montar, ele vai saber calcular, ele vai saber interpretar, ele vai saber reconhecer a diferença de um para outro que você está pedindo. Ok? E daí, o que é para ser trabalhado? Trabalhar principalmente situações problemas. Não mais a conta por si. Arme efetue. Não. Trabalhar situações problemas. Dar os probleminhas contextualizados para que através dos problemas seja feito as adições, né? As adições não, as operações matemáticas diversas, ok? Aceitar a proposta deles, teoria caminha junto com a prática, verificar o valor posicional da numeração. Então, assim, quando o professor for corrigir, por exemplo, uma atividade do aluno, não só colocar certo e errado. Ah, o resultado não é esse, errado. Não, analisar o processo. Porque às vezes, se ele colocou um número embaixo do número errado, se ele colocou o sinal do lado errado, a conta vai sair errada. Mas por que vai sair errada? Porque ele não soube fazer a estrutura. Se ele tivesse aprendido corretamente a estrutura, a conta daria certa, né? Enfim, é o que ela está falando. Ensinar matemática com materiais concretos. Ensinar formas geométricas para eles. Eles não são pequenos para aprender, eles são capazes, né? Conforme cada faixa etária. Pode ser usado em algum tempo o cálculo mental? Pode também. Vai chegar uma fase que não basta só o cálculo mental, né? Tem que passar a conta para o papel e não só deixar na cabecinha. Revisar as avaliações que eles fazem. Quando fala avaliação, não é prova, né? As atividades em geral, avaliar, né? Verificar o processo. Fazer com que o aluno reflita e proponha resultados. Então, até eles, você não dá a resposta, deixá-los pensar qual situação eles sairiam daquela situação, o que eles fariam naquela situação, dessa situação problema. E aceitar formas diversas de resolução. Porque, professor, não é só a sua que está certa. Muitas vezes a mãe faz de uma forma diferente, a dela também pode estar certa, né? O aluno pensou de uma forma diferente e assim por diante. Então, vai ter uma fase deles que é necessário aceitar as formas. E esse aceitar significa os desenhos que eles fazem conforme ela dá, já coloca na capa do livro, tá? A ideia já está na capa do livro. Então, nós temos que aceitar. Tudo bem? Vamos lá. Gente, só um detalhe. Tudo que nós estamos fazendo são resumos dos autores. Porque se nós pegarmos o livro de cada um, até a data do concurso, não daria tempo mesmo, tá? Então, aqui são resumos dos autores, o pensamento de cada autor,
Porém, a prática nós vamos ver nos treinos. Então, como uma autora cairia, como a pergunta da Panisa cairia na prova. Isso nós vamos ter no simulado, nas provas anteriores, daqui 2 semanas os treinos, tá bom? Aí sim, aí vocês vão ver como que cai, aí vocês vão lembrar tudo isso que nós fizemos na teoria, na hora da prática. Vamos lá. Próximo autor é a Portilho, Evelice Portilho. Como se aprende, estratégias, estilos e metacognição. Ela tem uma fala muito difícil, né? Foi bem resumida a parte dela, mas ela tem uma fala muito técnica, tá? Porém, a gente fez um bem bolado aí para dar para entender. O livro dela está dividido em 4 partes, 4 capítulos, tá bom? Cada capítulo, vamos ver como que ficou. Ó, primeiro ela começa assim. E antes de mais nada, ela cita Vygotsky, tá? É outra autora que citou o pensamento do Vygotsky, tá? Uma aceita isso, outra aceita aquilo, enfim. O pensamento, que é a cognição, também conhecida como cognição, é o nosso pensamento, a nossa mente, e a linguagem, a nossa fala, das crianças começam sendo funções unificadas. Então, é juntado, né? O pensamento, que é a cognição, a linguagem fala, tá? Pode falar só o pensamento e a linguagem, tudo bem? Elas ficam sendo funções unificadas, ou seja, elas se unem, elas se juntam, elas caminham juntas, por isso são unificadas. Pois para Vygotsky, o nível de desenvolvimento do indivíduo é o que determina o que ele vai aprender. Por isso que nós temos que respeitar as faixas etárias da criança. Não podemos antecipar saberes, antecipar conhecimentos, tá? Porque você quer antecipar, mas muitas vezes a cognição, o pensamento não vai acompanhar. E tem que ser trabalhado junto. Ah, mas ele já fala, ele já tem a linguagem. Não é por isso. O pensamento e a linguagem, a cognição, a fala, tem que estar em sintonia para poder aprender. Então, tem que respeitar as funções unificadas para que o indivíduo possa realmente ter esse desenvolvimento e poder aprender, ok? Vamos lá. Aí o livro dela é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo se chama Teorias da Aprendizagem. Teorias da Aprendizagem. Ela é uma pesquisa que ela fez com alguns autores que falam de teorias de aprendizagem. E ela verificou, resumiu também, que, de um lado, tem aqueles autores que defendem o paradigma comportamental. E do outro lado, tem aqueles que defendem o cognitivista. Tá? Então, assim, mas a autora defende qual? O cognitivista, certo? Então, ela pesquisou que dentro das teorias de aprendizagem, são muitas, porém tem aqueles que dizem que a aprendizagem vai vir dependendo do comportamento e outros falam que é a cognição, tudo bem? A autora vai ficar a favor de qual? Daqueles que falam sobre uma visão cognitivista, que é o que ela defende. No segundo capítulo, que se chama modalidades de aprendizagem, formas de aprendizagem, é a parte da concepção que a pessoa, quando aprende, precisa também desenvolver um conhecimento sobre si mesma. Então, essa parte, ela diz assim, para a pessoa poder aprender o que o outro vai ensinar, ela primeiro precisa se conhecer. Se conhecer. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Ah, eu vou ensinar várias coisas para vocês no concurso, tá? Vou ensinar do meu jeito, porque essa é a minha didática, é o meu jeito de explicar, ok? Vocês precisam se conhecerem. Será que a forma como a professora Fernanda está dando a aula, eu estou entendendo? Porque é vocês que vão ter que buscar uma forma de entender. A minha didática é essa, meu jeito de explicar é esse, deu para entender? Vocês é que vão ter que buscar, né, essas melhorias. Por exemplo, olha, a professora deu a aula
mas eu só consigo entender de verdade depois que eu escrever o que ela falou. Então, eu vou resumir o que eu entendi. Outro vai falar assim, é só de eu assistir o vídeo já entendi. O outro vai falar assim, eu vou assistir o vídeo, mas eu vou ler também a apostila e também eu quero os slides. Deu para entender? Então, cada um precisa se conhecer para saber qual é a melhor forma que eu aprendo. Deu para entender? Então, são as modalidades de aprendizagem. Antes de eu aprender com outra pessoa, eu preciso saber até onde eu consigo chegar, quais são os meus limites, preciso me conhecer. Só com os vídeos da professora eu não consigo aprender. Então, eu vou ter que me conhecer, vou ver qual outras formas de eu poder aprender também. Eu não posso ficar presa só aqui. Deu para entender? Então, essa é a segunda parte dela. A terceira parte, o terceiro capítulo, ela chama de metacognição. O que é a metacognição? É você saber sua própria existência como ser humano. Ou seja, como ser humano, qual é o meu propósito na Terra? Qual é o meu propósito dentro da minha profissão, no caso? Né? Somos professores. Qual é o propósito? O meu propósito como profissional, apesar de ser humano, é fazer com que o meu aluno aprenda e se desenvolva da melhor forma. Então, eu vou usar vários tipos de metodologia para alcançar, certo? Então, a metacognição é saber qual é a sua importância na Terra, qual a sua importância na sua existência como ser humano, né? Outros falam que... Outros dizem que cada um tem uma missão a cumprir, né? Eu acredito muito nisso. Cada um tem uma missão, né? Nossa missão como educadores é ser tolerantes, né? Fazer o nosso melhor, nossas competências, enfim, ok? E o quarto capítulo, que ela volta com a ideia do professor, aí ela foca no professor. Antes mesmo de conhecer como seu aluno aprende, tomar consciência e controle das estratégias que você usa, né? Que utiliza para aprender. Então, assim, o aluno ele vai verificar como ele aprende melhor, no caso, vocês. Mas eu também tenho que ajudar, como vocês fazem em sala de aula. O aluno não conseguiu ser alfabetizado assim, eu vou mudar a minha estratégia, minha metodologia, minha didática, vou refazer meu planejamento, tá? Então, antes mesmo de conhecer como seu aluno aprende, tomar consciência e controle das estratégias que utiliza para aprender, tá? Então, ela deixa bem claro essa frase de finalização. Além de ensinantes, essa frase é muito conhecida, viu? Além de ensinantes, também somos o quê? Aprendentes. A vida inteira, né, nessa área de educação, nós seremos tanto ensinantes como nós também seremos aprendentes. Ou seja, nós ensinamos, mas também aprendemos com o seu aluno. É uma forma, conforme a Portilho, para você refletir, tá? Nesse processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, somos ensinantes, mas também somos aprendentes aí, ok? Vem dar um beijinho. Rapidinho, que eu tô dando aula. Mãe. Te amo, mãe. Te amo. Daqui a pouquinho a mãe vai lá, tá bom? Eu tô dando aula. Não pode atrapalhar a mãe não, hein? Vamos lá, continuando. Aqui nós temos um simulado. Eu não tirei esse simulado, vamos fazer. Da Portilho aí. Ó, de acordo com Portilho 2009, tá fresquinho na cabeça, né, gente? Vygotsky assinala que o pensamento, que é a cognição e a linguagem, a fala das crianças começam sendo funções A, incompatíveis, B, dependentes, C, separadas, D, unificadas e E, conflitantes. Gente, numa questão dessa para prova, aqui tá faltando uma vírgula, né? Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Aqui coloco uma vírgula. Pronto.
Então, normalmente, nós eliminamos várias, ficamos sempre com duas. Então, quando tem uma questão dessa na prova, eu olho primeiro somente as primeiras palavras, ok? Somente as primeiras palavras antes da vírgula. Ok? Vamos lá. Incompatíveis, dependentes, separadas, unificadas ou conflitantes. Eu escolho, eu vou por eliminação no dia da prova, tá? Eliminação. Por exemplo, já eliminaríamos a incompatíveis, a C separadas, a E conflitantes. Ok? Pode alguém abrir o áudio aí e falar qual é a resposta certa? Quem quiser falar, né? É a D, pro. É a D de dado, tá na cara, né? Por quê? Não, e tem uma palavra. A B ficou já que o pensamento não existe sem a linguagem, né? Uhum. Então, deficientes. Eu já tiraria essa por isso. Então, por eliminação, mesmo se eu não tivesse estudado, seria a D. Não teria como não, né? Tá então, essa não tem de jeito não. Essa tá muito facinho, né? Tá muito facinho. Vamos lá, é a D mesmo, certinho, unificadas. Vamos lá. Continuando aí. Agora nós veremos a Teberoski. A Ana Teberoski é muito conhecida em concurso público. Inclusive, ela escreveu um livro junto com a Emília Ferreiro, tá? Este livro aí, ela não fala junto com a Emília, mas ela fala junto com a Beatriz Cardoso, tá bom? Reflexões sobre o ensino da leitura e da escrita. Então, na verdade, aí foi uma pesquisa que ela fez, mas foi colocado de forma, como que eu vou dizer? Entrevista, tá? Uma entrevista com ela, pergunta e responde sobre o ensino da leitura e da escrita, né? Tem umas coisas que elas falam que vocês vão amar, né? No finalzinho que ela fala que vocês vão amar, que nós concordamos, né? Seria diferente, mas vamos lá. Vamos lá. Ana Teberoski, debater e opinar estimulam a leitura e a escrita. Então, é uma forma de... A Ana Teberoski é uma educadora argentina, né? Lá ela diz que é diferente do Brasil, algumas coisas na educação, né? Nas sociedades em que se valoriza a interação entre as pessoas e a cultura escrita, o processo de alfabetização é mais eficiente, tá? Então, ela fez uma pesquisa, primeiramente em outros países, depois ela veio para o Brasil, etc. Vamos ver o que ela respondeu em cima do livro que ela escreveu sobre a pesquisa que ela fez. Vejam. Perguntaram, de quem é a culpa quando uma criança não é alfabetizada? A Ana Teberoski respondeu, a responsabilidade é todo do sistema. Concordamos? Eu, pelo menos, concordo. Não apenas do professor. Né? Então, assim, existe um erro do sistema, também existe erros de professores. Tem professores que vão passando, tipo, no primeiro ano, empurra para o segundo, tem até o terceiro, empurra para quem é professor do terceiro, sendo que o trabalho começa no primeiro ano, 6 anos, né? Mas, enfim, aqui a gente vai focar só no que a autora, no pensamento da autora. Então, ela diz que a responsabilidade é todo do sistema, não apenas do professor. Quando a escola acredita que a alfabetização se dá em etapas, e primeiro ensina as letras e os sons, e mais tarde induz a compreensão do texto, faz o processo errado. Se há separação entre ler e dar sentido, fica difícil depois para juntar os dois. O que ela quis dizer nesse primeiro momento? Que deve caminhar letra e som juntos. Não você só mostrar a grafia, a letra, o desenho da letra, mas o som daquela letra. E como pode ser modificado aquele som juntando uma vogal, enfim. Mas resumindo, o erro... Só um minutinho. Você enche a garrafinha para a mãe, por favor? Obrigada.
Então, a outra pergunta. A atitude positiva do professor tem impacto na alfabetização da turma? Então, se um professor pensa positivo, não está conseguindo, mas eu vou mudar minha estratégia, vamos para cima, eu vou conseguir. Se ele for um professor positivo, tem diferença na turma? Aí ela responde: acreditar que o aluno pode aprender é a melhor atitude de um professor para chegar ao resultado positivo em termos de alfabetização. A grande vantagem de trabalhar com os pequenos é ter a evolução natural a seu favor. Se não existe patologia, ou seja, se a criança não tem nenhum tipo de problema, né? Se a criança não tem nenhum tipo de maus tratos familiares, se a criança não tem algo parecido, eles são máquinas de aprender, tá? Criança é máquina de aprender, basta você cutucar. Porém, claro, né? Se ele está naquela fase de alfabetização, ele já tem alguma deficiência, ele já tem algum problema neurológico, ou, né, problemas afetivos, violência em casa, maus tratos, isso tudo vai afetar o aprendizado dele, é fato. Processam rapidamente as informações. Têm boa memória as crianças, estão sempre dispostos a receber novidades e se empolgam com elas. Um professor que não acha que o estudante seja capaz de aprender é semelhante a um pai que não compra uma bicicleta para o filho porque esse não sabe pedalar. Sem a bicicleta vai ser mais difícil aprender, né? Então ela faz uma brincadeira aí, mas é verdade, ok? Outra pergunta que fizeram. Como o processo de alfabetização deve ser avaliado? Ana Teberoski responde: o professor deve se basear no momento inicial de aprendizagem de cada aluno, verificando o que ele conquistou em determinado período. Aí ela já está entrando... Essa é a gelada e essa é a quente. Tá bom, muito obrigada, meu amor. Então aí ela já está falando do quê? Ela não cita, mas ela já está falando daquela avaliação diagnóstica, da sondagem, das hipóteses silábicas, ok? O momento inicial da maioria é naquela fase do pré-silábico. Aí vai indo, vai evoluindo até o aluno chegar na parte da alfabetização. Além do mais, a avaliação passa pela análise do próprio trabalho. O professor tem condições materiais e estruturais para ensinar? Então, assim, se quer que o professor alfabetize, tem que também, né, deve também dar as condições para. Ele precisa de materiais, ele precisa de toda uma estrutura, ok? Ele criou um ambiente, aí ela pergunta para o professor, ele criou um ambiente alfabetizador favorável à aprendizagem e necessidade de usar a língua escrita? Ou seja, palavra-chave aí, ambiente alfabetizador. O que seria um ambiente alfabetizador? Por exemplo, uma sala de aula com carteira universitária igual fundamental, seria um ambiente alfabetizador? Depende. Não é a carteira que vai fazer a diferença, é o ambiente como um todo, né? Então precisa ter figuras, né, as imagens, o alfabeto, tudo aquilo, né, para se tornar um ambiente alfabetizador, para eles terem contato com aquilo diariamente, ok? É isso que ela está querendo dizer. Então é necessário esse ambiente alfabetizador. Outra pergunta que fizeram para ela: o que é um ambiente alfabetizador? É aquele em que há uma cultura letrada, com livros, textos digitais ou em papel, o mundo de escritos que circulam socialmente. Ou seja, a sala de aula organizada para, né? A maioria das salas de aula de alfabetização são assim, né? Já estão organizadas com desenhos, o A da abelha, o B da bola, aquela coisa toda, né? Colorida, né? Um ambiente que chame a atenção deles. Livros, precisa ter livros ali naquele ambiente, enfim. A comunidade que usa a todo momento esses escritos, que faz circular as ideias que eles contêm, é chamada alfabetizadora. Então, um ambiente alfabetizador, né? Que tem que ter essa proposta aí. Okay? Outra pergunta: nós vivemos em uma comunidade alfabetizadora? Ela responde: cada vez menos.
A sociedade auxilia a alfabetização, por não promover situações públicas em que seja possível a circulação de escritos, debates, discussões, reuniões, em que todos sintam necessidade e vontade de usar a palavra. Então ela fala que a nossa sociedade necessita de circulação de revistas, jornais, livros. Ela fala que a sociedade é a que menos auxilia, né? O individualismo vai contra a formação de leitores e escritores. Há uma tese brasileira que mostra como os sindicatos, durante sua história, desenvolveram uma cultura alfabetizadora entre seus membros. Tá? Como os líderes tinham de convencer os filiados sobre determinadas teses, buscavam informações para embasar seus argumentos, levantavam questões, respondiam às apresentadas. Ou seja, ela está dizendo assim, que tudo hoje vem de mão beijada, né? Por exemplo, não fazem as pessoas pesquisarem. Pesquisa tal coisa em tal lugar, tal. E ainda mais hoje que tudo tem no Google. Antes as pessoas se preocupavam mais, por quê? Não existia nada disso. Então, para fazer um trabalho, por exemplo, tinha que ir na biblioteca. Então, aqui em Guarulhos só existia a biblioteca lá da João Gonçalves, que existe até hoje. Só tinha aquela biblioteca antigamente. Então, os alunos precisavam fazer um trabalho, tinham que ir para a biblioteca pesquisar, né? Então, eles liam mais. E hoje eles leem menos, conforme a autora. Os sindicalizados, por seu lado, também precisavam ler documentos, participar de reuniões, colocar suas dúvidas e opiniões para decidir. Ou seja, resumindo, as pessoas liam mais. Agora eu não posso, eu estou dando aula, agora eu não posso. Tchau. Tchau. Quais atividades o professor alfabetizador deve realizar? Então, são sugestões, tá, gente? Formar grupos menores para as crianças terem mais oportunidade de falar e ler para elas são estratégias fundamentais. É preciso compartilhar com a turma as características dos personagens, né? Ler muito para as crianças, né? Comentar, fazer com que todos falem sobre a história. Então, levou um livro, vamos supor, Ciranda do livro, levou para casa, pede para o papai e a mamãe ajudar a ler, né? Eles vão ler a história, trazer, discutir a história que foi lida, é uma das formas, ok? Pedir aos pequenos para recordar o enredo. Muitos professores aqui de Guarulhos fazem isso, que eu já vi muito. Elaborar questões e deixar que eles exponham as dúvidas. Se nos 200 dias letivos o professor das primeiras séries trabalhar um livro por semana, a classe terá tido contato com 35, 40 obras no final do ano. Vejam, né? Ela fala de livros de uma forma geral. Pode ser conto, fábula, lenda, seja lá o que for, tá? Então, se por semana o professor lê um livro, eles vão ter contato com 30, 40 obras no ano inteiro, né? Então, isso é importante, tá? Vários gêneros textuais, conforme a Ana Teberovski. Vamos lá, estamos finalizando. É correto o professor escrever para os alunos quando eles ainda não estão alfabetizados? Então, vamos lá. Eu vou explicar. Sim, o professor ele pode ser o escriba do aluno. O que isso significa? Ele vai escrever para o aluno. Então, por exemplo, a professora pede para ele criar uma história. Dependendo da faixa etária da série que eles estão, eles vão escrever, eles vão montar a história em forma de desenho. Eles vão montar a história, mas em desenho, porque eles não sabem escrever ainda. O professor pode sim pegar o desenho, chamar o aluno, conta a história para mim. O que significa esse desenho? Ele estava numa praça, chegou o colega dele, lá. Então, você pode escrever a história que o aluno vai te contar. Não você criar a história para ele. Mas a história que ele vai te contar através de desenhos, você pode ser o escriba do aluno, sim. Claro que dá muito trabalho, se você tiver que escrever um por um. Porém, ela fala que é possível, que dá para fazer também.
Tudo bem? Tá? E nessa fase eu não posso cobrar nenhum tipo de ortografia, mesmo para aqueles que estão iniciando a alfabetização, é claro. Tá? Depois, outra pergunta. O computador pode ajudar na alfabetização? Vamos lá. Vocês, se tiver alguém aí que já é da prefeitura, né? Faz 4 anos já que eu saí da prefeitura, mas nós tínhamos, não sei se ainda tem, mas nós tínhamos a mesa alfabetizadora. Era uma mesa digital alfabetizadora que ajudava muito na alfabetização e eles amavam, tá? Então é muito legal. Vamos ver a resposta dela. O micro permite aprendizados interessantes. No teclado, por exemplo, estão todas as letras e símbolos que a língua oferece. Quando se ensina letra por letra, a criança acha que o alfabeto é infinito, porque aprende uma de cada vez. Com o teclado, ela tem noção de que as letras são poucas e finitas. Então, conforme o teclado, tem começo, meio e fim, né? Então, quando elas aprendem de forma aleatória, elas acham que são infinitas. Nas teclas, elas são maiúsculas e no monitor, minúsculas, o que obriga a realização de uma correspondência. Então, letra maiúscula e letra minúscula, tá? Bastão maiúsculo, bastão minúsculo. Além disso, quando está no computador, o estudante escreve com as duas mãos. Os recursos tecnológicos, no entanto, não substituem o texto manuscrito durante o processo de alfabetização, mas com certeza o complementam. O computador não vai substituir a escrita, né? O que eles têm que escrever, mas vai ajudá-los na alfabetização, conforme a Ana Teberoski. Os recursos tecnológicos, no entanto, aqueles que acessam a internet observam as instruções ou notícias, escrevem e-mails, usam os mecanismos de busca. Ainda não sabemos quais serão as consequências cognitivas do uso do computador, mas com certeza ele exige muito da leitura e da escrita. Então, em geral, ela é a favor do computador para ajudar na alfabetização, não para substituir o professor alfabetizador, a forma como o professor dá aula, não é isso. Mas o computador, conforme a Ana Teberoski, pode ser um aliado na alfabetização, ok? E finalizando, olha só a finalização, que é claro, né? É possível alfabetizar em classes numerosas? Nós sabemos que nós temos 30 a 35 alunos por sala, gente. Então, assim, na sala de alfabetização, para um professor só alfabetizar, é difícil. Consegue? Até consegue, mas, gente, é um trabalhão, né? E se diminuísse a quantidade de alunos, seria melhor, tá? Escolas públicas é isso que acontece. Já nas particulares, eles alfabetizam mais rápido. Claro, são menos alunos na sala. E é uma exigência da escola particular. Os pais vão para cima se tiver uma sala numerosa, né? Então, o que a Ana Teberoski responde depende da quantidade de alunos. Em 4 horas de aula por dia, e nem dá 4 horas, né? Porque fila, tomar café, almoçar, nem dá 4 horas por dia, mas enfim. Em 4 horas de aula por dia, com 40 crianças, é muito difícil. E eu não saberia como fazer, a Ana Teberoski já está falando. Ela não imagina um professor ter que alfabetizar 35, 40 crianças. Então ela fala, seria melhor se cada sala tivesse 20 ou 25 no máximo, né? 20 alunos seria o ideal aí para uma sala de alfabetização, ok? Aí ela fala, olha só, Brasil tá longe disso, né? Em Barcelona, estamos experimentando os agrupamentos flexíveis, que misturam grupos de diferentes níveis. Quais seriam os diferentes níveis? Agrupar os alunos pré-silábicos, agrupar os alunos silábicos, os alfabéticos, silábico alfabético, enfim, agrupá-los, diferentes níveis. Com 12 estudantes
e com 3 ou 4 professores à disposição para orientação. Ah, gente, aí não tem como não alfabetizar, né? Se você pega, divide, né? Esses são só pré-silábicos, esses só são silábicos com valor, sem valor, divide. Silábico, alfabético. Dividir os níveis, tá? No máximo 12 alunos em cada nível. E pegar lá 3 a 4 professores para orientar, é claro que a alfabetização vai acontecer, né? Mas isso é uma experiência que ela teve em Barcelona, não foi no Brasil, né? Existem algumas possibilidades desde que haja contribuição da gestão pública, tá? Então, assim, se o sistema não mudar e colocar, né, precisa de estrutura para aumentar o número de sala de aula, para que isso aconteça. Para conseguir colocar 20, 25 alunos numa sala, precisa de mais salas de aula. É isso que ela está falando, ok? E aí finaliza o pensamento da Anna Teberoski, ok? E nós vamos para o último autor, para finalizar todos os autores, tá? Não tem como eu deixar para outro dia, porque é o último. Bom, Vallon, muito conhecido em concurso público. Aliás, deixa eu arrumar uma coisinha aqui, ó. Porque na bibliografia do concurso, senão vocês vão... vai sair errado lá. Saiu algo de errado na bibliografia do concurso de vocês, tá? Eles não arrumaram, mas enfim, vou mostrar para vocês o que foi. Eu já explico. Por isso que muita gente não estava achando. Ó, vamos lá. É sobre o Henri Vallon. É sobre Vallon. Porém, quem escreveu o livro foi a Isabel Galvão. Mas não aparece na bibliografia Galvão, né? Como os outros, tá? Colocaram o Vallon, mas na verdade é sobre Vallon, mas quem escreveu foi Isabel Galvão. Mas enfim, tá? É sobre Vallon. Uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. Vamos lá. Bom, gente, primeiro, nós já falamos sobre Vallon quando nós estudamos as psicogenéticas em discussão. Nós já falamos do Vallon, a gente só vai dar uma recapitulada. Nós já falamos do Vallon quando nós estudamos o Yves de Lattaille, que fala do Piaget, a Martha Koll, que fala do Vygotsky, e a Isabel Dantas, isso, que fala do Vallon, em outro livro, em outro momento. Então aqui a gente só vai dar uma reforçada aí no Vallon, sabendo que ele é totalmente um autor da afetividade, da amorosidade. Então, para ele, faz toda a diferença a afetividade no ensino-aprendizagem. O aluno tem que confiar em você, né? Se sentir seguro, você dar espaço para o diálogo, ok? Então, aqui é um diálogo sobre o desenvolvimento infantil. Fora isso, o Vallon, ele traz os estágios de desenvolvimento da parte psicomotora, tá? Então, não tem como confundir com outros autores, porque ele é o único afetivo, que fala da questão da afetividade forte aí, e ele é o único que entre o Vygotsky, o Piaget e ele, é o que fala dessa parte psicomotora, desenvolvimento psicomotor, ok? Vamos lá. Dimensões do movimento. Então, o que ele vai falar? O movimento tem um papel fundamental na afetividade e na cognição, motricidade expressiva, dimensão afetiva do movimento. A atividade muscular pode existir sem que dê deslocamento do corpo no espaço. Função da musculatura, então ele dá exemplos aí, que os músculos, né, a musculatura tem a parte cinética e tem a parte também chamada tônica, tá? A parte cinética são as fibras musculares do nosso corpo. Já a tônica é a força, a postural e a tônica é a força, tá? Então é a força física que nós já vimos. E a cinética são as fibras musculares aí. A gente vai chegar no que realmente interessa, mas aqui é a parte teórica, né?
A primeira função do movimento do desenvolvimento infantil é afetiva. Então, assim, ele é todo afetivo. Então, para o aluno se desenvolver na educação infantil, é necessário a questão da afetividade. Até mesmo com os movimentos. Você mostrar os movimentos para ele de forma afetiva, né? Com aquela preocupação, com aquela atenção, enfim. No final do primeiro ano, com o desenvolvimento das práticas, no caso das coordenações, né? Coordenação motora fina ou global, o movimento da criança passa a ser como instrumento de exploração do mundo físico, adaptação à realidade. Esse desenvolvimento define o início da dimensão cognitiva do movimento, tá? Então, assim, essa palavra, né, que é difícil, muita gente não é conhecida, é a coordenação motora, tá? Então, a coordenação motora, resumindo aqui, a coordenação motora faz parte do desenvolvimento infantil e é para que o professor trabalhe de forma afetiva. Olha o bonequinho aí, né? Ô, Judiela, Vedinho. Vamos lá. Aí, com isso, nós precisamos ter, conforme falou, uma estabilidade postural, né, de postura e de equilíbrio. Outros autores falam um pouquinho sobre isso também, né? A função tônica está ligada ao movimento, equilíbrio do corpo, estabilidade de gestos. Aqui é toda a parte teórica, nós vamos chegar no que realmente eles perguntam, tá? Quando a pessoa está parada, ou seja, sem se movimentar, a atividade postural é intensa, pois necessita sustentar o corpo numa certa posição, ok? Aqui eu não vou ler, depois se vocês quiserem ler, é a parte teórica das páginas 71 e 72 dele, eu não vou ler, tá? Aí aqui, origens motoras da atividade cognitiva, vejam. Ele dá 2 exemplos aí. Mentalidade projetiva, quando a criança recorre ao gesto para completar a expressão do seu pensamento. Então, não tem aquelas crianças que não conseguem falar sem gesticular? Eu mesma sou uma, eu não consigo falar sem mostrar, sem gesticular, né? Então, exemplo. Quando a criança fala, eu gosto de você, assim, ó, mostrando com os braços abertos. Então, assim, existe a fala e o movimento, lembra que foi falado? Que caminham juntos? Então, assim, ela fala, ok? Porém, ela tem que mostrar um gesto, né? Com o corpo, mostrando os braços abertos. Então, além de falar, ela mostrou através de gestos. Que é o que eles chamam de mentalidade projetiva. Ela projetou aquilo. E o simulacro, que é quando o movimento é capaz de tornar presente o objeto e de substituí-lo. Exemplo, quando a criança está brincando de dar banho nas bonecas, ela ensaboa como se estivesse com sabonete, tá? Então, o simulacro seria como se fosse uma simulação. Então, eu vou imaginar que eu estou lavando as bonecas. Eu faço de um jeito imaginando como se eu tivesse um sabonete na mão para lavar as bonecas. Ok? Então, é o simulacro. Ela está simulando a situação. Ok? Tudo através do quê? Pensamento e o corpo, né? O corpo em movimento. Para Vallon, a linguagem é um instrumento e suporte indispensável aos progressos do pensamento, existindo entre pensamento e linguagem uma relação de reciprocidade. Resumindo a fala, porque é muita teoria, técnica, né? Ele quer dizer o seguinte, gente, em outras palavras, que o nosso corpo fala. Nosso corpo, você pode estar com a boquinha fechada, mas o nosso corpo mostra o que você quer dizer. E nós sabemos que muitas vezes é. Então, assim, você tá com a boca fechada, mas alguém chega em você e fala, nossa, mas que cara é essa? Ih, você tá triste. A pessoa percebe que você tá triste, que você tá alegre, através do seu rosto, através dos seus gestos, da sua expressão, do seu corpo, né? O corpo, quando está doente, ele te mostra que ele está doente, né? Então, o corpo
nós também falamos através do corpo, né? Nós também se expressamos através do corpo. Quando a criança se apropria da linguagem, ocorre uma mudança com a maneira dela de se relacionar com o mundo, podendo ela obter equivalentes de objetos por meio de imagens, símbolos e assim estabelecer uma conexão mental com a vida, cada vez mais eficiente. O controle do movimento, dá para controlar? Vallon apoiou-se nas manifestações verbais do pensamento e seus experimentos, entrevistas feitas com crianças de 5 e 9 anos. Durante as entrevistas, ele procurava levar o pensamento aos seus limites, para que em situação de dificuldade pudessem ser percebidas suas contradições e seus mecanismos próprios. O pensamento infantil é regido por uma dinâmica binária, que compõe em pares ou objetos mentais, passando da identificação à diferenciação sem lógica aparente. Vamos voltar aqui, calma aí, parou, não terminou não. Qual é, resumindo, qual é a parte principal aí, vou deixar aqui para não misturar. Então, o que o Henri Vallon quer? Primeiro, ele é totalmente afetivo. Segundo, ele dá muita importância aos movimentos, à educação psicomotora, ao estágio de desenvolvimento motor, né? Que a afetividade está ligada, ok? Então, o que ele quer dizer? Que através do corpo nós nos comunicamos. Principalmente quem? As crianças se comunicam, né? As crianças. Então, mas essa parte aí, como ele é muito técnico, gente, já deu para perceber, uma fala muito técnica, né? É teoria. Nós vamos deixá-lo para responder as questões do concurso, para tirar as dúvidas de como ele cairia na prova do concurso. Eu já estou terminando, filho. Ok? Deixa eu fazer uma fofoca aqui para vocês. Eu estou aqui terminando a aula. Como eu falei pro meu filho que não pode falar, me atrapalhar na aula, ele está escrevendo um bilhetinho e deixando na minha mesa. Posso pegar alguma coisa? Eu pedi para você esperar, não adianta nem escrever, você vai ter que esperar. Ok? Então, nessa parte aí, vamos aguardar. Eu já vou falar com vocês. Deixa eu terminar a gravação, peraí.